Nas Voragens do Pecado, capítulo 7, Perfídia, parte B. A cena, espontânea e sincera, conquanto leviana, da parte de Luiz de Narbonne, mas premeditada e sumamente desleal da parte da jovem de La Chapelle, fora presenciada não só pelas damas que a acompanhavam, como por quantos cavalheiros e burgueses que no palácio se haviam posto às sacadas durante a passagem do longo séquito e pela multidão das circunvizinhanças que aplaudia, e mais os homens de armas da mesma companhia de Narbonne. Fora, portanto, um ato público impróprio de personagens tão altamente colocadas e realizado sem temor, talvez devido justamente à qualidade social das mesmas personagens. A maior parte dos espectadores, habituada a colóquios muito mais comprometedores e agressivos à moral, quando das próprias aventuras amorosas, escandalizou-se e censurou em cochichos maledicentes a ousadia do par de namorados. Algumas poucas testemunhas, porém, sorriam cheias de benevolência, achando-se neste número os próprios mercenários de Luís, ao passo que algumas senhoras, que rodeavam a loura dama de Catarina, trocavam ideias amuadas e algo despeitadas. Sua Majestade será informada deste escândalo. Mal chega da província, esta Louvigny revela indigna da posição que ocupa. Que desrespeito, uma dama da rainha! Enquanto outras a parteavam. Convenhamos, ao menos, em que a provinciana soube escolher Luís, o incorruptível. A qualidade da conquista ter-nos-ia animado a muito mais a nós parisienses. O que não faríamos para que o poderoso capitão da fé nos caísse aos pés? Sem mais preocupações, Ruth Carolina regressou ao Louvre, procurando entrevistar-se com a rainha, a quem participou circunstanciadamente do ocorrido durante a tarde. Catarina, que jamais desprezava uma informação, ouviu-a atentamente, aparentando frieza e indiferença, o senho carregado como era habitual. Depois do que murmurou como num sussurro, de modo a somente ser ouvida por sua interlocutora, pois essa mulher, previdente e maliciosa, jamais falava alto ou em tom normal, senão discretamente, temendo ser surpreendida pelas próprias paredes. Retira-te agora para os teus aposentos, e ali permanece incomunicável, e faze por chorar até que se te inflamem as pálpebras. Estarás presa por minha ordem em teus próprios aposentos. À ceia não comparecerás, tal o desgosto que te acometeu em minha presença no escândalo desta tarde, pois eu já estarei informada dos acontecimentos quando as damas apresentarem queixas. E amanhã entrarás para a mansão das franciscanas, onde te entregarás a penitências por haveres desrespeitado o decoro próprio das damas da corte, junto a Luís de Narbonne. Aguarda novas ordens. Retirou-se a jovem com efeito para os aposentos que ocupava, onde encontrou servida a lauta mesa para o seu repasto. Ruth sorriu satisfeita, dizendo consigo mesma: esta múmia Catarina de Médici é também má, conforme não se cansava de avisar a minha querida Otília, sendo também velha e terrivelmente feia. Que pretenderá, forçando-me a revelar-me publicamente com de Narbonne? Será necessário que, por enquanto, o mesmo de Narbonne me proteja contra ela. Velha rainha dentre nós duas, qual será a mais astuta? Creio que minha Otília seria, realmente como afirma Gregório, um agente de Satanás para perder-me, pois sinto que me transformei
num ser diabólico, desde o dia da sua morte. Otília, Otília, a mim, querida amiga, a mim, vinga o teu e nosso Carlos por minhas mãos, e defende-me desta pestilenta Catarina de Médici. O que, porém, a jovem Renana não poderia prever é que Catarina de Médici desejava incompatibilizar Luís com o clero, por seu intermédio, dele retirando as simpatias e a proteção que até então haviam estabelecido o seu poder e que o cercavam de invulnerabilidade, que aos olhos dos homens da igreja seria Ruth a responsável única pelo que sucedesse ao capitão, e que para atingir tal finalidade, a astuta rainha iria a um extremo sacrilégio que a inexperiente jovem, não obstante as más tendências que lhe eram naturais, estaria longe de avaliar. Atirando um contra o outro, ou seja, possibilitando o caso amoroso de ambos, sabia Catarina que se livraria dos dois, pois que, não obstante reconhecer as habilidades da jovem serva, não aceitava pudesse esta sobreviver à luta em que o conde deveria sucumbir. Entre mentes, à noite daquele mesmo dia, notaram as demais damas que a jovem provinciana não comparecia à reunião que invariavelmente se seguia à ceia, como a esta igualmente não comparecera. Correra a versão de que Otília de Louveny fora admoestada pela soberana e que por esta se vira impedida de lhe fazer a corte naquela noite. Como em todos os meios sociais humanos e em todos os tempos, as falanges que se devem mútuo apoio por deveres de solidariedade são as mesmas que menos se estimam e que mais se guerreiam, instigadas pelo ciúme e pela inveja, que não suportam os triunfos alheios, tal movimento de hostilidade estabeleceu-se entre as servidoras da rainha, as quais destacaram uma comissão para queixas e denúncias contra a imprudente menina, que tão mal se ativera publicamente aquela tarde. Catarina ouviu-as em silêncio e exclamou depois, percebendo que se calavam: Dizeis a verdade, e agradeço-vos o zelo pela minha casa. No entanto, eu já fora informada de tão inconvenientes fatos, graças à dedicação da minha polícia secreta. E a leviana jovem será devidamente castigada. Que mais pretendeis? Respondeu por todas a primeira-dama da comissão a quem se outorgava o direito. A condessa revela-se também caluniadora, senhora, e se vossa majestade permite, relataremos algo agressivo ao trono por ela praticado ainda esta tarde. A mãe de Carlos IX dilatou imperceptivelmente os pequeninos olhos como se interiormente se surpreendesse, mas balbuciou com austeridade e mau humor. Dize, Majestade, a senhora Condessa de Louveny narrou-nos esta tarde uma história insultosa, a qual não demos crédito, e o fez gabando-se certamente das preferências que o senhor príncipe de Narbonne lhe vem demonstrando. Afirmou que seu defunto pai, o conde de Louveny, foi confidente secreto e particular de sua majestade, o nosso falecido e sempre amado rei Henrique II. É verdade, murmurou a rainha-mãe, redobrando de atenção. E asseverou que, quando criança, enquanto seus pais conversavam sentados à lareira, ela brincava ao pé deles e, sem que os bons velhos o percebessem, compreendia os assuntos de que tratavam. Continua. E ouvia-os comentar a paternidade de Luís de Narbonne. Continua. Minha senhora, não ouso.
Se não ousasses, não terias iniciado a narrativa. Aliás, muito antiga e enfadonha. Continua. Sim, minha senhora, já que ordenais. Segundo afirma a condessa, Luís de Narbonne seria o produto de amores pecaminosos, mas muito apaixonados, de Sua Majestade Henrique II. O conde de Louvigny teria assistido ao seu nascimento. Nenhuma alteração fisionômica acusara a emoção que a velha soberana acabava de experimentar. Essa dúvida, que desde longo tempo perturbava as suas noites, iria finalmente esclarecer-se? Que saberia de realmente importante a tal respeito a atrevida renana? Sim, o conde de Louvigny fora amigo e companheiro de diversões de Henrique II, seu falecido esposo. Porém, a jovem provinciana, que se passava por Otília de Louvigny, era na realidade uma huguenote Bretencourt de la Chapelle. Como se teria informado de fato tão grave para o governo da França essa terrível intrigante de rosto angelical e maneiras polidas? Oh, sim, sim, tudo indicava que o belo capitão da fé trazia nas veias o sangue privilegiado dos Valois. Ele se parecia mesmo com Francisco I, pai de Henrique, que fora um homem belo, embora leviano. Seu bonito porte másculo era majestoso. Seu garbo inconfundível, seu gosto pelas armas e os torneios, a despeito da severa educação religiosa que também recebera, sua destreza na esgrima, seu orgulho pessoal, a soberba verdadeiramente real e a altivez cavalheiresca eram como que o selo impresso na sua personalidade pela ascendência secular daqueles poderosos Valois, cuja dinastia imprimira na França características inapagáveis, diante daqueles mirrados príncipes Francisco, Carlos e Henrique. Quem atestaria melhor a descendência da raça seria o próprio Luís de Narbonne. Que diferença chocante entre aquele de Narbonne, inteligente, culto, majestoso, e o pobre Carlos, o rei medíocre e incapaz. Que desdouro para o trono entre aquele teólogo militar estuante de energias e capacidades, de máscula beleza e de bravura comprovada, e aquele frívolo Henrique, duque de Anjou, que desejava a morte do irmão para se apoderar do trono. Luís de Narbonne, bastardo do rei, teria necessariamente ambições. Apoiado pelo clero que o amava e nele depositava as mais sólidas esperanças, onde poderia chegar? Quem ousaria negar a possibilidade de uma guerra civil, meditada nos claustros, ventiladas nos confessionários, incentivadas nos quartéis, confirmada nas ruas e nas províncias para levá-lo ao trono? Neste mundo, onde perlustram ambiciosos de todos os graus, ingratos de todas as espécies, que será realmente impossível? Ouvindo sua dama, turbilhões funestos de ciúme, de despeito, de odiosidade, agitaram as fibras doentias daquela mulher caprichosa, que não trepidaria em praticar os mais atrozes crimes para furtar-se ao incômodo de simples suposições de fatos que não existiriam senão na sua própria morbidez mental. Despediu as servas, ordenando que não aparecessem sem serem solicitadas, dirigindo-se em seguida ao oratório, que ao recolhimento dos seus aposentos particulares seria testemunha discreta, não apenas das suas orações diárias, pois essa personalidade singular fazia-se crer piedosa e devota, mas também da prelação mental dos seus crimes e perfídias contra o próximo. Dava-se frequentemente o fato de Catarina resolver uma daquelas suas diabólicas perfídias
entre um sinal da cruz e uma oração, que indubitavelmente não chegaria ao seio da suprema divindade. Ali chegando, pois, ordenou a um pajem serviçal que jamais faltava nas antecâmeras do palácio: traze a senhora condessa de Louvenie ao meu oratório. Encontra-se em seus aposentos particulares. O entendimento entre a falsa Otília e sua ama foi breve, mas expressivo. Ajoelhada diante do altar, apoiando os braços sobre os veludos do genuflexório e semi-ocultando o rosto entre as mãos geladas, Catarina disse a Ruth de la Chapelle, ao pressentir que a porta se abria de mansinho: tranca a porta, condessa. Está trancada, majestade. Ajoelha ao pé de mim. Com satisfação e respeito eu faço, majestade. Jura, diante deste sagrado altar, que só responderás a verdade sobre o que indagarei de ti, pois convinha aos interesses da maliciosa rainha insistir na suposição de que a descendente dos huguenotes de La Chapelle preferia a Igreja de Roma à reforma luterana. Juro à frente deste altar, que venero como somente a verdade, responderei a vossa majestade. Pois não nos esqueçamos de que a infeliz irmã de Carlos renegará o respeito à própria crença para melhor servir os soezes interesses do coração, parecendo mesmo destituída de qualquer temor pela ideia de Deus. Catarina atingiu sem rodeios o alvo a que se propunha. Teus pais não eram os condes de Louvenie, e o confidente secreto e particular do nosso defunto rei e esposo era o velho conde de Louvenie. Conta-me o que sabes a respeito de suas confidências com a esposa sobre o nosso capitão. Majestade, minha amiga Otília de Louvenie era quem frequentemente narrava tudo. Ela ouvia a conversação do conde com a condessa ao pé da lareira, enquanto fingia ler para ouvir melhor, ou brincava com as bonecas. Afirmava que seu pai considerava Luís de Narbonne perigoso ao trono da França. Que dizia Louvenie? Que Luís de Narbonne era bastardo de Henrique II. E a mãe? Oh, minha senhora, uma simples condessa. Houve, ao que parece, uma grande paixão de amor entre ambos, de pouca duração. Todavia, dado que a condessa era casada, Luís é o produto da imensa paixão que uniu aqueles dois corações. O nome da condessa? Margarida de G., falecida de desgosto e paixão um ano depois do nascimento do filho, de quem teve de se separar contra a vontade. O próprio rei entregou Luís a sua excelência Monsenhor de B., seu padrinho. Luís nasceu na França e não na Espanha, como afirmam alguns, pois a condessa de G. era casada, como vossa majestade não ignora. Tudo o mais que se disser sobre de Narbonne será pura invenção de Monsenhor de B., para encobrir a verdade e afastar perigos de sobre a cabeça do afilhado. O senhor de Louvenie possuía cartas do rei e da condessa, tratando de Luís, as quais Otília conservava entre os papéis da família e que se acham nos arquivos do castelo. Sei onde se encontra. Adiante. A grande fortuna de Narbonne não é estranha à generosidade de seu pai. Adiante. Monsenhor, o padrinho, educou o afilhado como verdadeiro filho de rei. Adiante. Otília afirmava que seu pai sempre receou uma conspiração do clero em favor de Luís. Adiante. Luís é amigo dos Guizês e os Guizês conspiram, conforme todos sabem.
observam o trono como Vossa Majestade não ignora. Adiante! É só Majestade por enquanto. No momento que me seja possível falar intimamente com de Narbonne, obterei melhores informações. Impressionante silêncio pesou no recinto hediondo, onde nem a sugestão, geralmente implantada pelo símbolo do perdão e da redenção, a cruz, detinha as duas mulheres blasfemas na prática de uma abominável intriga. A luz vacilante das duas velas de cera que alumiavam o altar projetava as duas sombras sinistras na parede fronteira, emprestando-lhes hediondez e pavor. Quem as contemplasse, no entanto, prosternadas de joelhos, a fronte pendida, as mãos contritas, apoiando o rosto, julgá-las-ia absortas em plena concentração celeste, tocadas de absoluta piedade e de humildade edificante. No entanto, que de trevas rodeavam seus corações sinistrados pelo desejo e a prática do mal, e as efervescências do ódio de uma e do despeito da outra. Emocionada, o coração palpitante de odiosa ansiedade, Ruth Carolina esperava o efeito da sua temerária intriga, certa de que mentia ao assim proceder, sobrepujando na malícia e no desejo de ofender as instruções da própria amiga morta, convencida, porém, de que a sua sombra ali estava ao seu lado, inspirando-a e fortalecendo-a para a ousada aventura. Que eu me possa retirar viva daqui, pensava ansiosa, e saberei enfrentar o que sobreviver. Catarina, por sua vez, meditava. Em que meditaria aquela mente sombria e trágica? No modo mais simples de arruinar para sempre Luís de Narbonne, a quem não acreditava amigo do trono como em realidade era, e também Ruth de la Chapelle, visto que depositária de tal segredo e possuindo ademais cartas comprometedoras, dali em diante seria igualmente perigosa. Não obstante, a versão da paternidade de Luís pelo rei falecido não ser nova. Ao fim de alguns minutos, exclamou: escreve a Luís de Narbonne uma carta apaixonada, queixando-te de minha severidade pelo acontecimento de hoje no Palácio da Municipalidade. Dize-lhe que entrarás esta noite ainda para o retiro das irmãs franciscanas, por minha ordem, onde passará alguns dias em penitência e cilício, como desagravo consciencial pelo escândalo. Entrego-te Luís de Narbonne, Ruth de la Chapelle. Faze dele o que quiseres, contanto que o faças desaparecer. Mas toda a tua arte será pouca, pois se fores descoberta estarás perdida. Age com discrição e mestria. Será necessário que todos acreditem em ti e na tua farsa, até mesmo o rei a quem Luís é caro. Os caminhos para atingires a finalidade a que aspiras não serão comuns. Preparei-os, porém, esta tarde, mas exigirão de ti uma vontade férrea, uma dissimulação sobre-humana, porque infernal. Ao findar a peleja, a França deverá ter a tranquilidade. A tua consciência te fará heróica. Sim, vinga os teus mortos conforme desejares, e eu não os mandarei trucidar. Disseste bem. Tudo foi obra dele, de Narbonne. Facilitar-te-ei o trabalho, pois é demasiadamente frágil para um duelo ou uma emboscada. Aconselho-te mesmo que não derrame sangues. Vai! E pensou preocupado. Mais tarde tratarei de obter as cartas comprovadoras da paternidade de Luís de Narbonne. A jovem, linda e sorridente, beijou a fímbria dos vestidos da sua cúmplice e afastou-se nas pontas dos pés. Carlos Felipe,
não teria reconhecido mais aquela angelical menina, sua irmã, a quem tanto amara. Fim da primeira parte.